Já vimos equações do plano e equações da reta. Agora nós vamos aplicar esses conceitos calculando ângulos e distâncias. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos estudar os ângulos, o ângulo entre duas retas, ângulo entre dois planos. Depois nós vamos ver as distâncias. Distância de um ponto a um plano, distância de um ponto à reta, distância entre dois planos e distância entre duas retas, que vai ser dividida em dois casos. A distância entre retas paralelas e a distância entre retas reversas. Cada um desses casos é acompanhado de um exemplo. Vamos falar do ângulo entre retas. Antes de falar do ângulo entre retas, vamos lembrar que com duas retas no espaço pode ocorrer três situações. Elas podem ser concorrentes, quer dizer, se interceptam em um único ponto. Elas podem ser paralelas ou elas podem ser reversas. Essa situação não ocorre com retas no plano. Uma situação em que você pode imaginar duas retas reversas é a seguinte. Imagine uma caixa de sapato e você pode pensar uma reta como uma diagonal da tampa da caixa. E do fundo da caixa você pega não a diagonal que é paralela à diagonal de cima, mas pega a outra diagonal. Então, nesse caso, a reta que eu falei da tampa, a diagonal da tampa, e a reta que é a diagonal do fundo da caixa, que não é paralela à diagonal da tampa, você tem duas retas que são reversas. Bom, com relação aos ângulos entre retas, o que pode acontecer? Se elas são paralelas, o ângulo entre elas é igual a zero. Se elas são concorrentes, então elas se interceptam em um ponto e nesse ponto formam quatro ângulos, 2 a 2 iguais, e o ângulo entre elas é definido como o menor desses ângulos. Se elas forem reversas, você pega um ponto da reta R1 e toma uma paralela à reta R2 que passa por esse ponto. Vou chamar essa reta R2'. Então, o ângulo entre R1 e R2 é definido como sendo o ângulo entre R1 e R2'. Uma reta R1, uma reta R2 que é reversa. Aqui está um ponto P da reta R1 e aqui está a reta R2', que é paralela a R2 passando por P. Então, o ângulo entre R1 e R2 é o ângulo entre R1 e R2'. E para calcular esse ângulo, a gente vai usar os vetores diretores da reta R1 e da reta R2, que é o mesmo da reta R2'. Né? Então, nós vimos na aula sobre produto escalar que o cosseno do ângulo entre V1 e V2 é igual ao produto escalar de V1 com V2 dividido por norma de V1, norma de V2. Só que o ângulo entre dois vetores varia entre 0 e 180. Pode assumir qualquer valor entre 0 e 180. E o ângulo entre duas retas varia entre 0 e 90 graus. Então, não pode ser obtuso. Então, para evitar essa situação, a gente pega o módulo do cosseno do ângulo entre V1 e V2. E o cosseno, né? Lembrando que o cosseno do ângulo entre V1 e V2 é o produto escalar de V1 com V2 dividido pela norma de V1, norma de V2. Como aqui a gente está pegando um módulo, então tem que pegar o módulo do numerador, já que o denominador já é positivo. Bom, e o ângulo θ entre as duas retas vai ser o arco, cujo cosseno é esse número que a gente obtém aqui. Como exemplo, vamos calcular o ângulo entre as retas R1 e R2, sendo R1 dada como uma interseção de dois planos e R2 dada em termos de suas equações paramétricas. Para determinar o ângulo entre R1 e R2, eu vou precisar determinar
os vetores diretores das retas R1 e R2. O vetor diretor da reta R2 é fácil de obter, né? As componentes do vetor diretor da reta R2, as componentes são dadas pelos coeficientes de t em cada uma das equações. Então, um vetor diretor da reta R2 é o vetor que tem componentes 2, menos 1 e 3. Agora, da reta R1, aí dá um pouco mais de trabalho, né? Porque ela é dada pela interseção de dois planos. Aí, uma maneira de obter o vetor diretor dessa reta é calcular o produto vetorial, né, entre os dois vetores normais dos dois planos. Então, o vetor normal do primeiro plano tem componentes 1, 1 e menos 1, que são os coeficientes de x, y e z na equação. O vetor normal do segundo plano tem componentes 2, menos 1 e 1, né? Porque são os coeficientes de x, y e z na equação do plano. Então, a gente tem que calcular o produto vetorial desses dois vetores normais. O produto vetorial entre eles vai ser igual a 3 determinantes, né? O segundo com sinal trocado, né? Os determinantes são obtidos da seguinte forma. Você vai colocar o vetor N2 embaixo do N1, né? Para a primeira componente, você vai esconder as primeiras componentes e calcular o determinante da submatriz obtida, que vai ser a submatriz que tem na primeira linha 1 e menos 1, e na segunda linha menos 1 e 1, que essa determinante está aqui. Para a segunda componente do produto vetorial, você vai colocar o N2 embaixo do N1, esconder as segundas componentes, calcular o determinante da submatriz obtida, lembrando de trocar o sinal no final. Depois, para a terceira componente, você vai colocar o N2 embaixo do N1, apagar as terceiras, esconder as terceiras componentes e calcular o determinante da submatriz obtida, né, que vai ter na primeira linha 1 e 1 e na segunda linha 2 menos 1, que é isso que está aqui. Então, esses determinantes vão ser iguais a 0, menos 3, menos 3, né? Aqui é 1, 1, menos 1, 0. Aqui 1, mais 2, 3, mas tem que trocar o sinal, fica menos 3. Aqui menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Esse vetor, você pode colocar 3 em evidência e escrever dessa forma, 3 que multiplica 0, menos 1, menos 1. Isso facilita as contas depois. Então, e o vetor diretor da reta R2, como eu disse antes, né, são os coeficientes de t nas 3 equações paramétricas, 2, menos 1 e 3. Então, o cosseno do ângulo entre R1 e R2 vai ser o módulo do produto escalar de V1 com V2, dividido por norma de V1, norma de V2. Então, o produto escalar de V1 com V2, né, é mais fácil. Aqui você pode calcular desse vetor com esse e depois multiplicar por 3. Então, se eu fizer o produto escalar desse vetor com esse aqui, vai ficar 0 vezes 2, que é 0, menos 1 vezes menos 1, 1, menos 1, 1, depois menos 1 vezes 3, menos 3. Então, 1 menos 3 é menos 2. Quando multiplica por 3, vai ficar menos 6. E a norma de V1 também pode ser calculada de forma mais simples, se você colocar o 3 em evidência e calcular a norma desse vetor, que é a raiz de 2. Então, fica 3 raiz de 2, que está aqui. E a norma do V2 é raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9. Então, 4 mais 1, 5 mais 9, 14. Está aqui. Então, aqui você pode simplificar, porque raiz de 14 é raiz de 2 vezes raiz de 7. Essa é uma dica, né? De sempre que você tem que calcular uma raiz quadrada de um número, você fatorar o número em primos, porque costuma simplificar. Às vezes aparece na fatoração algum primo ao quadrado, por exemplo, que pode sair da raiz. Nesse caso aqui não saiu, não tem nenhum primo ao quadrado, que é 2 vezes 7, mas o raiz de 2, você pode escrever como raiz de 2 vezes raiz de 7, e o raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. E 2 vezes 3 dá 6, simplifica com o numerador, vai ficar com
1 sobre raiz de 7. Então, o cosseno do ângulo entre R1 e R2 é 1 sobre raiz de 7, né? Aí a gente tem que pegar, se quiser saber o valor em graus, né? Aí teria que pegar, usar uma calculadora científica, né? Ou computador, né? Para saber qual é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre raiz de 7. Se você fizer isso, você vai obter que o ângulo é aproximadamente 67 graus. Vamos ver agora o ângulo entre dois planos. Considere dois planos, π1 e π2, com vetores normais n1 e n2. Então, o ângulo entre π1 e π2 é definido como o ângulo entre quaisquer duas retas perpendiculares a esses planos. Então, qualquer reta perpendicular ao plano n1, ao plano π1, tem vetor diretor igual ao vetor normal do plano. Então, tem vetor diretor n1. Qualquer reta perpendicular ao plano π2 vai ter como vetor diretor o vetor normal ao plano π2, que é o n2. Então, o problema do ângulo, de achar o ângulo entre os dois planos, vai recair ao problema de achar o ângulo entre duas retas, que nós já vimos anteriormente. Então, vai ser o módulo, né, o cosseno do ângulo entre os dois planos, o cosseno de θ, vai ser igual ao módulo do cosseno do ângulo entre n1 e n2, que é, novamente, né, o módulo de n1 produto escalar com n2 dividido por norma de n1, norma de n2. Né? Isso é exatamente como antes, com a diferença em que os vetores eram v1 e v2, e agora n1 e n2, porque são os vetores diretores das retas perpendiculares aos planos, são os vetores normais aos planos. Como exemplo, vamos determinar o ângulo entre os planos π1, de equação x mais y mais z igual a zero, e o plano π2 de equação x menos y menos z igual a zero. A gente vai precisar dos vetores normais dos planos, né? E que são os coeficientes de x, y e z na equação do plano. Então, o vetor normal do plano π1 tem componentes 1, 1 e 1, e o vetor normal do plano π2 tem componentes 1, menos 1 e menos 1. Então, o cosseno do ângulo entre π1 e π2 vai ser igual ao módulo do produto escalar de n1 com n2 dividido por norma de n1, norma de n2. Né? O produto escalar de n1 com n2, né, é fácil aqui, já que n1 tem todas as componentes iguais a 1. Então, é só somar aqui as componentes de n2. Então, vai ficar menos 1. A norma de n1 é raiz de 3 e a norma de n2 também é raiz de 3. Né? Como raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, né? O cosseno do ângulo entre π1 e π2 é igual a 1/3. Né? Usando uma calculadora científica ou computador, você pode determinar que ângulo é esse. Ele é aproximadamente 70 graus. Vamos começar agora com as distâncias. Vamos começar com a distância de um ponto a um plano. Vamos supor que você tem um plano π de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero e um ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0. Então, a distância de P0 a π é definida como, né, a menor distância entre um ponto de P0, entre um ponto de π e P0. Né? Para calcular essa distância, né, que é igual à distância entre P0 e esse ponto que está aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar um ponto, escolher um ponto do plano π, né, e formar o vetor que vai de P0, de P1 até P0. E aí, esse vetor, né, eu posso decompor em duas componentes.
uma componente na direção de n, né, que é a projeção de P1 até P0, e a outra projeção paralelo ao plano. Então, a distância de P0 a π vai ser a norma da projeção de P1, P0 no vetor normal ao plano. Essa projeção é o produto escalar, né, de P1, P0 com n dividido por norma de n2 vezes n. Isso a gente viu quando estudamos produto escalar e projeção ortogonal. Agora, usando uma propriedade da norma, né, o que está entre parênteses é um número, pode sair da norma, né, e aí vai sair com um módulo. Então, isso aqui vai ficar do lado de fora com módulo e vai ficar dentro da norma somente a norma de n. Aí simplifica a norma de n com norma de n ao quadrado e vai ficar assim: módulo de P1, P0 escalar n, né, dividido pela norma de n, né, onde n é o vetor normal ao plano. Como exemplo, vamos calcular a distância do ponto P0 de coordenadas 1, 2, 3 ao plano π de equação x menos 2y mais e menos 1 igual a zero. Então, para isso, a gente tem que escolher um ponto do plano π, né, formar o vetor que vai de P1 até P0 e calcular a norma da projeção de P1, P0 no vetor normal ao plano. Então, para escolher um ponto do plano, a gente pode dar valor a duas das variáveis e determinar a terceira. Então, eu dei valor 0 para z, 0 para y, obtendo o x igual a 1. Então, eu escolhi como ponto do plano o ponto 1, 0, 0. Então, agora eu preciso formar o vetor que vai de P1 até P0, né, que é obtido subtraindo as coordenadas correspondentes de P0 menos P1. Então, 1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2, 3 menos 0, 3. Né? E eu preciso do vetor normal ao plano, né, que tem componentes dadas pelos coeficientes, né, de x, y e z na equação do plano. Então, o vetor normal ao plano é o vetor que tem componentes 1, menos 2 e 1, que está aqui. Então, a distância de P0 a π, né, é igual à norma da projeção de P1, P0 no vetor normal ao plano. E a gente viu antes que pode ser simplificado, né, essa norma por essa fórmula que está aqui, módulo do produto escalar de P1, P0, né, com n dividido por norma de n. Né? P1, P0 escalar n, né, vai ser 1 vezes 0, 2 vezes menos 2, menos 4, né, menos 4, mais 3. Então, vai dar menos 1. E a norma de n é raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1. Então, raiz quadrada de 6. Então, a gente obtém que a distância de P0 a π é igual a 1 sobre raiz de 6. Vamos agora calcular a distância de um ponto a uma reta. Então, uma maneira de calcular a distância de um ponto a uma reta é usando o produto vetorial. A gente tem, você escolhe um ponto da reta, né, P1, e forma o vetor que vai de P1 até P0. O produto escalar de P1, P0 com V dá a área desse paralelogramo. Por outro lado, a área do paralelogramo é comprimento da base vezes a altura. Né? E daí eu posso dizer que a altura, que é a distância de P0 a R, vai ser a área do paralelogramo dividido pelo comprimento da base. Então, a distância de P0 a R pode ser calculada dessa maneira. Norma do produto vetorial de P1, P0 com V dividido pela norma de V.
Vamos ver agora a distância de um ponto a uma reta. Considere uma reta que passa pelo ponto P1 e tem vetor diretor V. Então, uma maneira de calcular a distância do ponto P0 a essa reta é usando o fato de que a área desse paralelogramo pode ser calculada usando o produto vetorial de P1, P0 com V, mas também é igual ao comprimento da base, né, que é a norma de V, vezes a altura, que é a distância que a gente está procurando. Então, a distância que é de P0 a R, que é a altura do paralelogramo, vai ser a área do paralelogramo dividido pelo comprimento da base. E a área do paralelogramo é a norma do produto vetorial de P1, P0 com V. Como exemplo, vamos calcular a distância do ponto P0 de coordenadas 1, menos 1 e 2 à reta R, né, cujas equações paramétricas são x igual a 1 mais 2t, y igual a menos t e z igual a 2 menos 3t. Então, como dissemos antes, né, a gente precisa, né, do vetor que vai de um ponto da reta até o ponto P0, né, e do vetor diretor da reta. O vetor diretor da reta tem componentes dadas pelos coeficientes de t nas equações paramétricas da reta. Então, é 2, menos 1 e menos 3, que está aqui. E um ponto da reta são esses coeficientes que não estão multiplicando por t. Então, 1, 0 e 2. Então, esse é um ponto da reta. Então, a gente tem que formar o vetor que vai de P1 até P0, né? Então, as componentes são iguais às diferenças de coordenadas de P0 menos as coordenadas de P1. Então, vai ser 1, menos 1, 0, menos 1, menos 0, menos 1, 2, menos 2, 0. Então, o vetor P1, P0 tem componentes 0, menos 1 e 0. Né? E aí eu tenho que fazer o produto vetorial de P1, P0 com o vetor diretor da reta, que vai ser esse vetor, né, que é calculado usando 3 determinantes. Então, você vai colocar o vetor V embaixo do vetor P1, P0, né? Para calcular a primeira componente, vai esconder as primeiras componentes e calcular o determinante da submatriz obtida. Então, vai ser a matriz que tem na primeira linha menos 1, 0 e na segunda linha menos 1, menos 3, que está aqui. Para calcular a segunda componente do produto vetorial, vai colocar o V aqui embaixo do P1, P0, esconder as segundas componentes, calcular o determinante e trocar o sinal. Nesse caso, o determinante é 0 mesmo, né? Não tem o sinal, não tem por que trocar o sinal. Bom, aí a terceira componente do produto vetorial eu vou colocar o vetor V embaixo do P1, P0, esconder as terceiras componentes e calcular o determinante da submatriz obtida. Então, vai ter na primeira linha 0, menos 1 e na segunda linha 2, menos 1, que está aqui. Então, esses determinantes, né, as componentes vão ser 3, esse determinante está aqui, 0, a segunda componente, e a terceira componente é 2. Então, esse é o produto vetorial, né, de P1, P0 com V. A norma do produto vetorial vai ser a área desse paralelogramo, né? E a altura do paralelogramo, que é o que a gente quer determinar, vai ser o quociente entre a área e o comprimento da base. Então, a área é a norma de P1, P0 vetorial V, então é a norma desse vetor. É raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, raiz quadrada de 9 mais 4, raiz quadrada de 13, está aqui. Né? E eu preciso da norma de V, a norma de V é raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9. Então, raiz quadrada de 4 mais 1, 5, mais 9, 14. Então, raiz quadrada de 14 está aqui. Então, a distância de P0 a R
vai ser raiz de 13 dividido por raiz de 14, que é raiz de 13 sobre 14. Vamos ver agora a distância entre dois planos. A distância entre dois planos é definida como a menor distância entre dois pontos, um de um plano e o outro do outro plano. Se os planos não são paralelos, né? Se eles são concorrentes, então a distância entre eles vai ser zero. Se eles forem paralelos, então a distância entre os dois planos vai ser igual à distância de um ponto de um dos planos ao outro plano, né? Então vai recair no caso em que nós já vimos antes, que a gente já viu a distância de um ponto a um plano. Então agora a diferença é que antes o ponto que a gente tinha calculado a distância era um ponto dado. Agora a gente tem que escolher um ponto de um plano e calcular a distância desse ponto até o outro plano. Como exemplo, vamos calcular a distância entre os planos π1 de equação x mais 2y menos 2z menos 3 igual a zero e o plano π2 de equação 2x mais 4y menos 4z menos 7 igual a zero, né? O primeiro plano tem vetor normal 1, 2, menos 2. O segundo plano tem vetor normal 2, 4 e menos 4. A gente pode ver, então, que eles são paralelos, né? Porque esse vetor N2 ele é duas vezes o vetor N1. Então, a gente precisa escolher um ponto do plano π2 e um ponto do plano π1. Para isso, a gente pode atribuir dois valores a duas das variáveis e encontrar a terceira. Então, nesse caso, eu atribuí y igual a 0 e z igual a 0 na primeira equação e y igual a 0 e z igual a 0 na segunda equação, obtendo na primeira equação x igual a 3 e na segunda equação, quando você faz y igual a 0 e z igual a 0, obtém x igual a 7/2. Então, um ponto do primeiro plano é o ponto 3, 0, 0 e um ponto do segundo plano é o ponto de coordenadas 7/2, 0 e 0. Então, a gente tem que formar o vetor que vai de P1 a P2, né? Então, vai ser diferença das coordenadas, então é 7/2 menos 3, que é 7/2 menos 6/2, então dá meio, tá aqui, e 0 e 0, né? E a distância de P1 a P2 vai ser a norma da projeção, né, de P1 do vetor P1, P2 projetada no vetor N, que pode ser o vetor normal de qualquer um dos planos. Então, eu escolhi aqui o N1, né, porque tem componentes menores. Então, aí tem que calcular o produto escalar de P1, P2 com N1. P1, P2 está aqui, N1 está aqui. Então, é 1 vezes meio, vai dar meio. E depois é 2 vezes 0 mais 2 vezes 0, né? E a norma de N1 é raiz quadrada de 1 mais 4 mais 4. Então, a raiz quadrada de 1 mais 4, 5, mais 4, 9. A raiz de 9 é 3. Então, a gente obtém isso que está aqui, que a distância de π1 a π2 é igual a 1/6. Agora nós vamos começar com distância entre retas. Aí nós temos três casos. Ou as retas são concorrentes, aí a distância entre elas é zero, ou elas são paralelas, ou elas são reversas. Primeiro nós vamos ver o caso no caso em que elas são paralelas. Então, se elas são paralelas, a distância entre elas é definida como a menor distância entre dois pontos, um de uma reta e outro de outra. Para calcular, né, a gente é só pegar um ponto de uma reta e calcular a distância desse ponto até a outra reta, né? E aí a gente já viu como calcular isso, né? É a norma do produto vetorial de P1, P2 dividido
pela a norma de V1. Né? A diferença é que antes o ponto era dado, a distância de um ponto à reta. Nesse caso, a gente tem que pegar um ponto da reta, né? Escolher um ponto da reta para poder fazer esse cálculo. Como exemplo, vamos calcular a distância entre as retas R1, né, que é dada através de suas equações na forma simétrica, e a reta R2, né, que é dada através das equações paramétricas. Então, a gente tem da reta R1 um vetor paralelo à reta R1, é o vetor que tem componentes 4, menos 2 e menos 6. E um vetor que tem a direção da reta R2 é o vetor que tem componente 2, menos 1 e menos 3. Então, a gente pode ver que os dois vetores são paralelos, né? O primeiro vetor é 2 vezes o segundo vetor. Um ponto da reta R1 pode ser obtido se nessas equações você igualar a zero. Então, você vai obter x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Então, esse é um ponto da reta R1. E um ponto da reta R2, né, você pode também fazer t igual a zero, né, aí você vai obter 1, 0 e 2. Né? Então, eu preciso formar o vetor que vai de P1 até P2, né? Vai ser a diferença das coordenadas de P2 menos as coordenadas de P1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 1, 2 menos 2, 0. Né? O produto vetorial de P1, P2 com V2 são calculados. Para calcular, a gente tem que calcular esses 3 determinantes, né? Você vai colocar o vetor V2 embaixo do vetor P1, P2, né? Para calcular a primeira componente, vai esconder as primeiras componentes. Então, você vai obter o determinante da matriz que tem na primeira linha 1, 0 e na segunda linha menos 1, menos 3. Que esse determinante está aqui. Para a segunda componente, a gente vai colocar, né, o V2 embaixo do P1, P2, né, esconder as segundas componentes e calcular o determinante da submatriz obtida, que vai dar zero, porque tem dois elementos aqui, e os dois elementos da primeira linha são iguais a zero. Né? Depois teria que trocar o sinal. E para a terceira componente do produto vetorial, vai esconder as terceiras componentes e calcular o determinante da submatriz obtida, que é essa que está aqui. Então, esse primeiro determinante vai dar menos 3, né? O segundo aqui vai dar 0, e o terceiro vai dar menos 2. Então, esse aqui é o produto vetorial de P1, P2 com V2. Né? A gente tem que calcular a norma desse produto vetorial, né? E que vai ser a norma raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 9 mais 4, raiz de 13. E a norma de V2, né, raiz quadrada de 4 mais 1 mais 9. Né? 4 mais 1, 5, mais 9, 14. Então, raiz de 14. Então, a distância de R1 a R2 é raiz de 13 sobre 14. Agora, vamos ver como calcular a distância entre retas reversas. Como eu disse antes, duas retas reversas, você pode pensar que são as diagonais da tampa e de um fundo de uma caixa de sapato. Então, aqui você tem uma diagonal aqui da tampa, né? E aqui embaixo uma diagonal do fundo, né? Que não é paralela a essa diagonal de cima. Então, assim, eu tenho duas retas reversas. Então, a distância entre essas duas retas é a distância entre o fundo e a tampa, né? É a altura da caixa. Então, ou seja, é a distância entre dois planos. Então, que a gente já viu como calcular.
Então, a gente precisa o quê? Formar o vetor que vai de P1 até P2. P1 é um ponto da reta R1, P2 é um ponto da reta R2, né? Que no caso P1 vai ser um ponto do plano que é o fundo da caixa, e P2 vai ser um ponto da tampa da caixa, né? E a gente tem que calcular a projeção desse vetor P1, P2 no vetor normal, tanto ao plano da tampa quanto ao plano da caixa, que é a mesma coisa. Esse vetor normal pode ser obtido calculando o produto vetorial dos dois vetores diretores, né? Então, isso que a gente vai fazer, né? É a projeção, a norma da projeção, a distância de R1 e R2 vai ser a norma da projeção, né, de P1, P2 no vetor normal, que é V1 vetorial V2. Como exemplo, vamos calcular a distância entre as retas R1 e R2. R1 estão sendo dadas aqui as suas equações na forma simétrica. Da reta R2 estão sendo dadas as suas equações paramétricas. Então, para calcular a distância entre R1 e R2, a gente vai precisar de um ponto de R1, um ponto de R2, né? E vai precisar dos vetores diretores da reta R1 e da reta R2. Então, o vetor diretor da reta R1, né, você pode obter por esses denominadores aqui. Então, as componentes são 3, 2 e 1. Um vetor diretor da reta R2 você pode obter como os coeficientes de t nas equações paramétricas. Então, 1, 2 e menos 1. Né? E os pontos você pode igualar aqui a zero, vai obter x igual a menos 1, y igual a 1, z igual a 0, para um ponto da reta R1, que está aqui, e para um ponto da reta R2, você pode fazer o t igual a 0, vai obter o x igual a 0, y igual a 0 e o z igual a 1, que está aqui. Então, a gente tem que formar o vetor P1, P2, né, que tem componentes dadas pelas diferenças de coordenadas de P2 menos P1. Então, vai ser 0, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, menos 0, 1. E agora a gente tem que calcular o produto vetorial de V1 com V2 para ter um vetor normal ao plano da tampa, que é também vetor normal ao plano que é o fundo da caixa, né? Então, o produto vetorial de V1 com V2 está aqui, né? Para calcular, você pode colocar o V1, o V2 embaixo do V1, né? Para a primeira componente, você esconde as primeiras componentes, calcula o determinante correspondente. Então, vai ser o determinante de 2, 1 e 2 menos 1, que está aqui. Para a segunda componente, você vai colocar o V2 embaixo do V1, esconder as segundas componentes, calcular o determinante da submatriz obtida e trocar o sinal no final. Então, vai ser o determinante de 3, 1, 1 menos 1, e depois tem que trocar o sinal. Para a terceira componente, você vai colocar o V2 embaixo do V1, esconder as terceiras componentes, calcular o determinante da matriz correspondente, que vai ter 3, 2 na primeira linha e 1, 2 na segunda linha. Então, são esses determinantes que estão aqui, né? O primeiro determinante vai dar menos 2, vai dar menos 4. O segundo determinante vai dar menos 3, menos 1, menos 4, mas troca o sinal, vai ficar 4. O terceiro determinante vai dar 6, menos 2, 4. Está aqui. Né? Para facilitar as contas, a gente pode colocar o 4 em evidência. Fica então que o produto vetorial de V1 com V2 é 4, que multiplica menos 1, né? 4 vezes o vetor menos 1, 1 e 1. Então, a distância de R1 a R2 vai ser a distância entre esses dois planos, entre o plano da tampa e o plano do fundo da caixa, né? Que vai ser a norma da projeção de P1, P2 no vetor normal, né, da tampa ou da caixa, que é produto vetorial de V1 com V2. Então, o produto escalar de P1 com P2 com N, né? Você pode
fazer o produto desses dois vetores e no final multiplicar por 4. Então, o produto desses dois vetores vai dar menos 1 mais 1. Então, menos 1 vai dar menos 1 e multiplicado por 4 vai dar menos 4. Né? A norma de n vai ser, a norma desse vetor aqui é a raiz de 3, então vai ser 4 raiz de 3. Então, simplificando, a gente tem que a distância entre as retas R1 e R2 é igual a 1 sobre raiz de 3.